que diz assim: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor, em sonho, e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Oremos. Eterno Pai, nós pedimos agora que o Teu Santo Espírito, o Espírito Santo, venha sobre nós. Nós sabemos que o nosso Natal é Jesus Cristo, e nós estamos falando aqui, ó Pai, do Seu nascimento, e nós pedimos agora que o Senhor venha abrir os nossos olhos e ouvidos, ó Deus, para essa palavra, para aquilo que nós observamos, para aquilo que nós vamos interpretar, e para aquilo que o Senhor quer nos mostrar, para nós venhamos aplicar agora, nesse tempo, na nossa vida, na nossa família, nesta igreja, nessa geração. Por isso nos ajuda, nos abençoa. Tem misericórdia de mim e usa de mim, Espírito Santo, e fala com cada um aqui, no nome de Jesus. Amém. Nesse mês de dezembro nós estamos falando uma série de mensagens sobre o Natal. Jesus Cristo é o Natal. E hoje eu gostaria de falar com você. Na semana passada nós falamos sobre Jesus, Rei dos Reis. Eu gostaria de falar sobre a família de Jesus. Amém? E a Bíblia nos diz, tanto no Evangelho de Mateus quanto no Evangelho de Lucas, sobre a infância de Jesus, sobre o nascimento de Jesus. Coisas que o Evangelho de Marcos e de João não nos contam. O Evangelho de Mateus conta uma visão, e o Evangelho de Lucas uma outra visão. E os dois juntos nos dão a história por completo. Mas aqui nós vemos a história do nascimento de Jesus. E Jesus, que tem o seu sobrenome Cristo, nós temos que lembrar que Cristo não é sobrenome, é um título. Cristo significa o ungido, o rei ungido, o Messias, aquele que Deus iria trazer para salvar todo o povo de Israel, mas também para salvar todos os povos da terra. E aí nós estamos incluídos, amém? Mas esse Cristo, esse Messias, tinha que ser descendente de Davi. Várias profecias no Antigo Testamento nos mostram e nos apontam como que deveria ser o Cristo. E todas essas profecias foram cumpridas em Jesus. Mas a primeira profecia é que ele deveria ser descendente de Davi. E aí quando a gente começa o Evangelho de Mateus, tem a genealogia de Jesus Cristo. Por que tem a genealogia de Jesus Cristo? Porque foi escrito para os judeus. E para o judeu, para provar que Jesus era o Cristo, ele tinha que ser descendente de Abraão, tinha que ser descendente de Davi. E 42 gerações após Abraão, nasce Jesus. Como você pode ver no versículo 17 e 16, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Jesus tinha que ser descendente de Davi, e tinha que ser por parte de pai. E aqui então, conta a história que Maria, sua mãe, ficou grávida. Mas José e Maria já tinham feito um contrato de casamento, mas eles ainda não haviam se casado, ok? Eles estavam, vamos imaginar, como nós dizemos hoje em dia, noivos, ok?
mas não como os noivos de hoje em dia, sem ter intimidade um com o outro. E ali então, de repente ela ficou grávida. Puxa, se eu sou noivo e a minha esposa é noiva, e nós estamos nos guardando para o casamento, e aí a minha esposa, a minha futura esposa, aparece grávida, o que aconteceu? Alguém traiu alguém. Alguém estão passando na rua, né? E estão falando, olha lá, aquele lá que tem um negocinho na cabeça, né? Estão falando, né? E aí tem aquelas músicas sertanejas que todo mundo canta, que fala só disso, né? Mas aí José, a Bíblia diz que ele era um homem justo. José era um homem justo, e se ele denunciasse Maria, sabendo que ela ficou grávida, ela seria apedrejada. Porque naquela época o adultério, mesmo antes de ter sido consumado o casamento, como eles já eram noivos, como eles já eram prometidos em casamento, se José denunciasse Maria, Maria teria que ser apedrejada. Então José ficou sabendo que Maria ficou grávida. Talvez, a Bíblia não mostra, mas Maria foi, talvez pessoalmente, explicou toda a história, que apareceu o anjo Gabriel para ela e que disse que ela ficaria grávida pelo Espírito Santo. Amém? Mas, né, José tinha que ser um homem de muita fé, né, para acreditar em tudo isso. Então ele ficou assim, meio em cima do muro, não ia falar para ninguém, mas ele pretendia desfazer o noivado e ia falar que não deu certo, incompatibilidade de genes, como tem hoje, muita gente separa, né? O que foi? Incompatibilidade de genes, foi incompatibilidade de genes, e por isso que a gente se separou. Mas como a gente está falando sobre a família de Jesus, eu quero mostrar para você essas características que nós vemos nos pais de Jesus. Maria era uma mulher que tinha recebido o Espírito Santo. Era uma mulher agraciada, uma mulher escolhida entre todas as mulheres para gerar o Filho de Deus. E José, a Bíblia diz, era um homem justo. E era um homem misericordioso. Ele não era um homem religioso como os fariseus daquela época, que Jesus falava para eles, vocês me honram com a boca, mas seu coração está longe de mim. Vocês não sabem que Deus não quer nem sacrifícios, nem holocausto, mas Deus quer misericórdia. E ele era um homem misericordioso, porque a sua futura mulher estava grávida, e ele não queria desonrá-la publicamente para que ela fosse apedrejada. E aí então, ele teve esse sonho, um anjo vai falar com ele, porque eu creio que ele ficou pensando sobre o assunto, ele não tomou atitude de cabeça quente, mostra para nós, característica que nós temos que ter, porque ele certamente recebeu essa notícia de alguém, talvez alguém foi fofocar para ele, você viu que a sua futura mulher está crescendo a barriga, né? Alguém foi falar para ele, já vou pôr minhoca, você viu, talvez foi o Joãozinho, talvez foi não sei quem, né? Mas ele ficou ponderando, ele foi orar, provavelmente a Bíblia não diz, mas eu creio que ele foi orar, foi buscar a Deus sobre o assunto, ele tomou a atitude de cabeça quente, e aí Deus falou com ele, amém? No versículo 20 diz, que ele pensando no assunto, um anjo do Senhor apareceu e falou com ele. E aí, meu irmão, está mostrando algumas características da família de Jesus. Maria, uma mulher agraciada, uma mulher que Deus escolheu, uma mulher com o Espírito Santo, mas ela diz que também era uma serva do Senhor, que se cumprisse a palavra de Deus na vida dela. E agora, o pai de Jesus, né, o pai humano, né, o padrasto de Jesus, José, um homem justo, um homem misericordioso, e um homem que estava esperando em Deus a resposta para saber se ele deveria casar ou não. E aí, pensando nisso, o sobrenatural começa a acontecer. Porque, meu irmão, minha irmã, se nós olhamos para José e para Maria, nós temos que também olhar para nós. Porque hoje Jesus, ele está procurando uma nova família para ele ser gerado, para ele nascer e para ele ser compartilhado com toda a nossa geração. Ele está procurando a minha e a sua família. Se você olhar lá em Mateus capítulo 12, Jesus, ele está assentado num lugar, numa casa, está ensinando
há muitas pessoas, seus discípulos estão ali, e de repente chega Maria, e chegam os irmãos de Jesus, as irmãs de Jesus, chegam ali para tentar falar com ele. E aí Jesus aproveita, deixa e fala assim: quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos e as minhas irmãs? E olha para todo mundo em volta. E aí daqui a pouco ele estende a mão, coloca a mão num dos discípulos e diz assim: aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu, é meu pai, minha mãe e meus irmãos. Amém? Então Jesus está procurando uma nova família para que seja gerado, para que ele cresça, né, dentro desse lar, e para que ele seja compartilhado. Deus escolheu, e nós estamos vendo, José e Maria. E se nós queremos ser bem-sucedidos no cuidado desse Jesus hoje, que veio nascer dentro do meu e do seu coração, porque o verdadeiro Natal é quando Jesus nasce no nosso coração pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Nós precisamos olhar para José e para Maria, que eram pessoas como eu e você, que têm falhas, que têm medos, que têm receios, mas que faziam a sua parte diante de Deus e que contavam com a graça de Deus. Porque Maria era uma mulher agraciada, uma mulher que o Espírito Santo desceu sobre ela, e José, o anjo do Senhor, foi falar com ele. Ele estava buscando em Deus, esperando em Deus, e aí o anjo falou para ele: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Olha só, quando nós, meu irmão, minha irmã, fazemos a vontade do Pai, segundo Mateus 12, mas como diz também Marcos, a vontade de Deus, porque também conta a mesma história, e Lucas, que diz: se nós guardamos a palavra, também conta a mesma história, se nós guardamos a palavra do Senhor e obedecemos, Deus vai fazer o sobrenatural, muito maior do que nossos sonhos, nossos pensamentos. José achava que estava com um grande problema. Maria, provavelmente a mulher que ele tanto amava, estava ali grávida, e ele teria que se separar dela mesmo antes de casar. Mas não era isso. Ele estava recebendo a dádiva de ser o pai humano de Jesus Cristo. E ele esperou no Senhor. O Senhor falou com ele. Ele não recebeu a mensagem de um profeta. Ele não foi no culto e ouviu alguém falar para ele: eis que assim diz o Senhor. Mas o próprio Senhor enviou um anjo para falar com ele: não temas. E eu digo para você nessa noite: não temas. Amém. Não temas, meu irmão, minha irmã. Amém? Porque o que está acontecendo procede de quem? Do Espírito Santo. Amém? E o nome dessa ação do Espírito Santo acontece por causa de Jesus. Jesus Cristo. Amém? Jesus Cristo. Tudo para se cumprir o que? No versículo 22 e 23, para se cumprir o que? O que o profeta Isaías havia escrito cerca de 8 séculos antes. 8 séculos antes de Cristo, Isaías escreveu, lá em Isaías 7,14: eis que a virgem ficará grávida e conceberá, e o nome dessa criança será Emanuel. Não é o nome de Jesus, porque Jesus não chama Emanuel, mas chama Jesus. Mas Emanuel significa Deus conosco, Deus entre nós. Pensa bem, o versículo estava dizendo que quem iria gerar era uma mulher, sim ou não? Mas Deus escolheu uma família. Deus escolheu homem e mulher. Amém? Eles já estavam prometidos em casamentos, ainda não tinham casados, mas Deus estava escolhendo agir através de uma família: homem, mulher, filhos e filhas. E é o que Deus quer trabalhar nesses dias através de você. Você vai ser o Natal de muitas pessoas que ainda não conhecem Jesus.
Você é testemunha de Cristo nos nossos dias, que estão perdendo os valores da família, estão dizendo que homem e homem é casal, mulher e mulher é casal, mas então coloca todas as mulheres homossexuais, coloca elas na África, e coloca todos os homens homossexuais na Ásia, e deixa passar 120 anos e ver se vai ter vida. Daqui 120 anos vai ter vida? Que evolução que é essa? Isso não é evolução, isso é um extermínio da família. Eles querem destruir a família, eles querem destruir o ser humano, e começa destruindo a família. E por isso que Deus, quando Ele foi trazer o seu filho, Ele escolheu uma família, e agora Ele está chamando a sua família para ser uma família de Jesus, para serem mulheres agraciadas, para serem homens justos, amém? Ele está chamando a mim e a você, para sermos hoje família de Jesus, aqueles que fazem a vontade do meu Pai, é que são minha mãe, meu pai, meu irmão e minha irmã. Você, eu, nós, estamos sendo chamados por Cristo, porque nós somos os discípulos e as discípulas, e nós somos a família de Jesus, amém? Ao acordar, José fez o que o anjo ordenou. Olha só, ele não ficou esperando para ter uma revelação, para ter uma confirmação, porque quando Deus começa a agir na nossa família, meu irmão, nós temos que agir, nós não podemos ficar parados, porque a fé sem obras é morta. A fé parada é que nem água parada. O que acontece com a água parada na nossa casa? Dá dengue. E dengue dói. Quem já teve dengue aqui? Dói ou não dói? Dói. E pode até matar se for dengue hemorrágica. Então, meu irmão, o que Deus está nos chamando? Para ter uma fé em ação. E Ele colocou essa fé em ação. Ele recebeu Maria. Ele foi lá e protegeu Maria, porque já estava começando a falar. Então ele já foi e casou com Maria. Ele não ficou esperando, não, eu tenho que fazer a festa, eu tenho que fazer aquilo lá. Ele foi, o que ele fez? Ele recebeu, porque tinha que receber, porque antes importa a palavra de Deus do que a palavra dos homens. Antes importa a minha reputação com Deus do que com os homens. Eu tenho que pôr Deus em primeiro lugar. E por isso que Deus escolheu José e Maria, porque sabiam que eles não iam ficar adiando, porque eles precisavam de alguém para cuidar de Jesus. Amém? E aí então ele recebe Maria como sua esposa. Ele não tem relações com ela, ele ainda espera. É um homem paciente, né? Muitos de nós não somos pacientes, mas ele espera os 9 meses, espera também depois o tempo que a mulher também tem que ficar, né? Na tradição judaica, a mulher, quando tinha um homem, eram 40 dias que ela ficava impura, e a mulher tinha que oferecer um sacrifício pelo seu pecado. Foi o que Maria fez, você vê lá em Lucas. Ela ofereceu um sacrifício dos pobres daquela época, foram 2 pombinhos, que era o sacrifício pelo seu pecado da Maria, e ela ficava impura, e durante esse tempo não podia. Então ele esperou 9 meses, mais 40 dias, para então gerar outros filhos, que teve normal, porque eles eram um casal e abençoado dentro do casamento, outros irmãos e irmãs que Jesus teve. Mas eu quero chamar a atenção para você. Enquanto Jesus estava sendo gerado, e enquanto Jesus era bebezinho, quem sustentava a vida, humanamente falando, deles era José e Maria. Nós vamos ver no decorrer do Evangelho de Mateus, no capítulo 2, a partir do versículo 13, que mais uma vez o anjo do Senhor vai aparecer para José. Diz assim: depois que partiram, o anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levante-se, toma o menino e sua mãe e fuja para o Egito, fique lá até que eu diga a você, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Se o anjo de Deus apareceu para José mais uma vez e disse para ele pegar Jesus e levar para o Egito, era porque Jesus podia ou não podia ser morto? Sim ou não? Jesus era um super-homem que nem veio numa nave lá de outro planeta e que só com criptonita que poderia ser morto? Não, ele podia ser morto. E quem que sustentou a vida de Jesus até ele crescer? Quem que foi? José e Maria.
E no caso aqui José, porque Deus falou com José, não falou com Maria. Pega o menino, pega a mãe do menino, família, e leva para o Egito, porque vão querer matá-lo. Se ele não tivesse feito isso, Jesus poderia ter morrido. No versículo 14, então se levantou, tomou o menino e a sua mãe durante a noite. Ele teve o sonho, ele já levantou e foi embora, e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim que se cumpriu a profecia do Senhor que tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos abaixo em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias: ouve-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e que recusa ser consolada porque já não existem. Herodes foi lá e mandou mesmo assim matar todos os meninos de Belém e da região ali de Belém. Se ele não tivesse levado Jesus embora para o Egito, Jesus tinha morrido, e não teria morrido pelo nosso pecado. E o que isso quer dizer para mim e para você? Meu irmão, muitas vezes Jesus não pode agir porque nós não agimos. E aí a ação dele que iria ter na nossa vida, na nossa família e na família dos outros morre. Morre. Mas nós temos que olhar para José. E ele não esperou o dia amanhecer. Não, Deus é por mim, eu tenho filho de Deus aqui. Ele pegou as coisas e vazou. Fui. Deus mandou, fui. Amém? E olha só, no versículo 19. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: levanta-se, toma o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuram tirar a vida do menino. Mais uma vez o anjo do Senhor apareceu para José. Mais uma vez o sobrenatural acontecendo. Quando as nossas ações impedem que o sobrenatural de Deus e que a bênção de Deus aconteça, Deus fala conosco. Deus nos dá sonhos, nos dá visões. Deus fala no nosso coração pela palavra. E o que nós temos que fazer? Ficar sentado esperando? O que nós temos que fazer? Temos que fazer aquilo que Deus mandou. Mais uma vez José fez o que o anjo mandou. E nós conhecemos a vida de José só isso que a gente está vendo no capítulo 1 e no capítulo 2. Quase nada em Lucas. Nem fala da morte dele, não fala mais nada. Eu creio que José, meu irmão, minha irmã, sua vida foi marcada por essas ações, porque eram as ações imprescindíveis na vida de Jesus, porque Jesus não podia se defender. Jesus era só um bebê, não sabia nem falar, não sabia nem se trocar. Ele tinha que amamentar da sua mãe, tinha que ser limpo pela sua mãe, tinha que ser aquecido pela sua mãe. E por isso, meu irmão, nós temos que entender que esse mesmo Jesus, que é todo poderoso, que está lá no céu, Ele escolheu fazer a sua obra através de mim e de você. Amém. Ele não vai descer do céu e pregar o Evangelho. Ele não vai enviar anjos para pregar o Evangelho. Ele escolheu a mim e a você. E nós temos que agir pela fé. Nós temos que tomar uma atitude de homem justo e de mulher agraciada, para que Jesus Cristo, que é o Natal, seja o Natal das pessoas que estão lá fora. Os nossos jovens estão morrendo, as famílias estão morrendo. Meu irmão, eu vou lá naquele supermercado Atacadão, e lá, para quem já foi, é bem alto, deve ter, sei lá, uns quantos metros de altura, 5 metros de altura, sei lá quanto. Pilhas e pilhas de cerveja. E aí toda vez que eu volto lá, as pilhas estão renovadas, não tem mais a pilha. Porque as pessoas que não têm Jesus, elas precisam disso. Por isso, meu irmão, que vocês não bebem mais. Porque vocês não precisam mais disso. A Bíblia diz: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. As pessoas lá fora não têm. Então elas precisam se encher de bebida, de droga, de coisa, de promiscuidade. Por quê? Porque está faltando algo na vida delas.
E elas não sabem o que está faltando, porque eu estava lá fora e eu não sabia o que faltava na minha vida. Eu orava e falava: Deus, será que é aqui inferno? Deus, a vida é só isso. Eu lembro que eu estava numa festa open bar, eu sentei naquela festa e eu sentei e falei: Deus, a vida é só isso. Eu sabia que estava faltando algo, mas eu não sabia o que era. Até que alguém veio e falou de Jesus para a minha família. E porque falou para o meu pai, e porque falou para minha mãe, e porque Deus abriu na vida deles, depois Ele começou a agir na minha vida. E assim você vai ser um canal, é a boca. Se você não abrir seus lábios, se você não defender isso, lá fora, aqueles que estão defendendo essa falsa família, de homem com homem, mulher e mulher, estão nos desafiando, estão se agarrando na nossa frente, e ai da gente se a gente abrir a boca e falar que o que eles estão fazendo é atentado ao pudor. Eles vão falar que a gente tem preconceito. Não é preconceito, é atentado ao pudor. Não pode fazer isso na rua. É ou não é? A gente não está nem falando que é errado, está falando que é atentado ao pudor. Se a gente falar, vai ser preso. Mas eles vivem isso, eles proclamam isso, eles não têm vergonha, e nós temos vergonha de falar de Jesus. E aí esse Jesus que ainda está um embrião, esse Jesus que ainda está dentro, que é um feto, esse Jesus que ainda é um bebezinho, que ainda precisa de um cuidado, não pode ser gerado para crescer na nossa vida e na vida dos outros, porque nós não tomamos uma atitude de fé. Mas meu irmão, minha irmã, vamos olhar para a vida de José. No versículo 21 diz: ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galileia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Olha só, o anjo falou para ele voltar, mas mesmo assim ele sabia que o filho de Herodes estava reinando ali na Judéia, ali em Jerusalém, e ele falou assim: não, melhor eu ir para Galileia. Ele se precaveu da vida do menino, para morar em Nazaré, uma cidade que fala assim: pode sair alguma coisa boa de lá? Uma cidade pequena, uma cidade insignificante, mas dali que saiu o Rei dos Reis, o Senhor Jesus. Nas nossas pequenas atitudes. E é esse Jesus que está aqui nessa noite, amém? É esse Jesus que começou a boa obra na sua vida e que Ele quer terminar, que quer agir na sua vida, no seu coração, que quer te encher do Espírito Santo, não para você ter uma experiência, não para você ficar rolando, não para você ficar pulando, não para você contar para os outros, mas eles foram cheios do Espírito Santo para ser testemunhas. Se essas coisas vierem, é bônus. Mas a gente é cheio do Espírito Santo para ser testemunha de Jesus, para esse mundo que está em trevas. E você é a voz, você é o canal. Se você fechar os seus lábios, preste atenção: o seu vizinho, o seu amigo do trabalho, vai para o inferno. Puxa, mas ele é um cara legal. Puxa, mas ele peca porque ele vai morrer, assim como um dia nós morremos. E se ele não tiver Jesus, se ela não tiver Jesus, já era. Então você está aqui nessa noite, meu irmão, minha irmã, porque Jesus nasceu no seu coração. Nosso Natal é Jesus. Ele quer agir na sua vida. Eu vou pedir para você ficar em pé. Eu quero orar por você. Eu quero orar para que você seja renovado com o Espírito Santo. Eu quero orar para que você seja batizado com o Espírito Santo. Eu quero orar para que você seja curado. Eu quero orar, meu irmão, para que Deus, Jesus Cristo, haja na sua vida. Porque o mesmo Jesus está aqui. Agora ele já cresceu, ele reina e reina para todo sempre. Toda autoridade foi lhe dada no céu e na terra e debaixo da terra. Amém? Amém. Então por isso eu quero orar por você. Você que está doente, coloque a sua mão no seu coração. Você que quer ser cheio do Espírito Santo, você que não fala assim: puxa, eu tenho vergonha de falar desse Jesus. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos traz intrepidez. Se você não está falando, se eu não estou falando, é porque está faltando o Espírito Santo. Amém? E por isso eu quero orar por você. E esse Jesus vai passar no nosso meio e vai agir na sua vida. Pai, nós estamos aqui, Senhor, porque um dia, Senhor, José e Maria cuidaram de Jesus.
José e Maria foram pai, foram mãe de Jesus, cuidaram dele até que ele crescesse, ensinaram a palavra de Deus para ele, ensinaram os caminhos do Senhor para ele, para que quando ele crescesse, ele pudesse exercer seu ministério, pudesse ir, expulsar os demônios, curar os enfermos, ressuscitar os mortos, pregar o evangelho e morrer por nós naquela cruz. E assim o Senhor o ressuscitou no terceiro dia dentre os mortos, e agora Ele está à tua direita, eterno Deus Santo Pai, e vive para interceder por nós. E agora, pelo sangue de Jesus que nós clamamos sobre cada vida aqui, nós clamamos que o Senhor venha agir nas nossas vidas, o Senhor venha nos enchendo com o Espírito Santo, Pai. Não porque, Senhor, ó Deus, nós vamos ficar nos alegrando apenas para termos uma alegria momentânea e passageira para nós mesmos, mas nós queremos ser cheios do Espírito Santo para sermos testemunhas, e esse mesmo Espírito Santo vai nos curando, esse mesmo Espírito Santo vai nos lavando, esse mesmo Espírito Santo vai nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo, e esse mesmo Espírito Santo vai nos dar intrepidez para falar a tua palavra, para falar do teu evangelho, para falar das boas novas da salvação. Por isso, Senhor, eu oro, ó Pai, repreendendo todo o mal, todo espírito maligno sobre cada vida aqui, para que haja cura, para que haja libertação, para que haja salvação, para que as pessoas possam ser cheias do teu Espírito, pela fé em Jesus Cristo, pela obra que Ele fez e que Ele completou na cruz. Por isso nós cremos, nós oramos em concordância e te pedimos, Senhor, vem nos chacoalhar nesses dias, vem nos transformar. O Senhor começou uma boa obra aqui, o Senhor mudou a aparência desse lugar, mas o Senhor quer mudar mais ainda, o Senhor quer mudar o nosso interior, o Senhor quer mudar, Senhor, a essência do nosso ser, o Senhor quer nos trazer, ó Pai, para as águas profundas, o Senhor quer nos levar para um lugar, Senhor, da intimidade contigo, o Senhor quer nos levar, ó Deus, para as águas profundas, e por isso nós te pedimos, vem sobre nós, nos ajuda, nos faz olhar para aquilo que é importante, nos faz tirar os olhos das coisas passageiras, das coisas terrenas, mas olhar para o alto, para as coisas de cima, Senhor. É o que nós te pedimos nesses dias, porque não há melhor época no ano para falar de Jesus, porque é Natal, porque Jesus Cristo nasceu e porque Ele vive por todo sempre e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor.